Eu briguei com 7 caras diferentes no mesmo dia e o vídeo de hoje é sobre como você pode fazer o mesmo se quiser. Só depende de você, você precisa de um plano e ousadia. Brincadeiras à parte, é o seguinte, não é clickbait, você já vai entender como isso aconteceu, mas o que eu quero dizer é que a experiência que eu vou compartilhar com você agora foi fruto de uma motivação que não precisava ser essa motivação. Você já vai entender. Essa história aconteceu há 10 anos atrás, era dezembro de 2012, eu tinha 16 anos e recém tinha terminado o namoro. Já tinha passado de ano, é o que todo estudante quer, passar de ano e curtir as férias, namorando e pá, coração partido. O que eu ia fazer nas minhas férias? Estou resumindo a história, mas basicamente eu falei, cara, eu preciso encher minha cabeça com alguma coisa, esquecer, novinho, 16 anos, sentimentos à flor da pele, e eu realmente estava mal, eu precisava preencher minha cabeça com alguma coisa, e para mim a melhor solução foi treinar. Afinal, eu estava de férias e se eu pudesse treinar todo dia, isso ia me ajudar a tranquilizar a mente, esquecer, trazer o estresse para o tatame. E comecei a treinar todo dia, de férias, muito focado, treinando. Era faixa azul de jiu-jitsu na época. Eu estava treinando na Soul Fighters, na Tijuca, para quem é do Rio de Janeiro, lá na Delfim. E comecei a treinar no início, despretensiosamente, só queria extravasar isso nos treinos. Até que eu falei, cara, eu preciso de um desafio, eu preciso me comprometer com alguma coisa. E eu pensei, por que não competir? Comecei a pesquisar uns campeonatos, se tinha algum estadual, algum mineirinho, algum campeonato de jiu-jitsu. Mas o que aconteceu? Era dezembro, Natal, Ano Novo, final de ano e não tinha campeonato algum. Muito menos para se inscrever de última hora. Então eu fiquei buscando, já praticamente frustrado em talvez não conseguir competir, até que eu achei um campeonato chamado Circuito Arena Búzios, que ia rolar dia 22 de dezembro, 3 dias antes do Natal, 2 dias antes da véspera de Natal, em Búzios. Eu morava no Rio, nunca tinha ido para Búzios, com 16 anos, mas falei, cara, é no Rio, acho que dá para ir, preciso arranjar um jeito, chegar até lá, vou lutar esse campeonato. Decidi, me inscrevi. E aí eu comecei a perguntar para as pessoas próximas, colegas de treino, familiares, se alguém conhecia alguém em Búzios, alguém que pudesse me emprestar um sofá para ir dormir, lutar e voltar. E perguntando, a minha avó conhecia uma senhora que ela foi para o mesmo evento, foi para alguma reunião em Cabo Frio e que talvez pudesse me hospedar em algum quartinho dela lá. Enfim, consegui o contato, entrei em contato com essa amiga da minha avó que morava em Cabo Frio. Ela falou que eu poderia ir lá, que não teria problema, ficar lá, ir para Búzios, voltar. Eu vi que tinha uma passagem de ônibus, se não me engano, uns R$ 40, 45, para Cabo Frio. Então vamos lá. Achei o campeonato, achei onde ficar, já sabia como chegar. Era só treinar e lutar. Minha mente estava completamente focada nisso. Eu queria esse campeonato, eu queria extravasar tudo isso na luta. E foi. Morava no Rio de Janeiro, peguei um ônibus para a rodoviária, da rodoviária peguei esse ônibus para Cabo Frio, fiquei hospedado na casa dessa senhora. Essa senhora tinha um filho, fiz amizade com ele. No dia seguinte, quando eu dormi lá para o campeonato, ele me deu uma carona até um pouco mais próximo ali de Búzios, onde eu peguei uma van e fui para o ginásio onde eu correria o campeonato. Nessa época eu tinha 16 anos, sozinho, em busca de completar essa missão. Então, cheguei no ginásio, me inscrevi na minha categoria de peso e no absoluto. Na verdade, eu me inscrevi no peso e se eu me qualificasse, acho que até a semifinal eu já poderia lutar o absoluto, que é sem limite de peso. Então eu fui. Essa experiência se tornou marcante para mim no momento em que eu decidi fazer isso sozinho com 16 anos. Para mim, naquele momento, eu quebrava um padrão de um sistema que eu vivia. Eu era condicionado a estudar para fazer uma prova. Eu cumpria metas no estágio, no trabalho, para ser promovido. Tudo que eu fazia era com condicionamento
do que o sistema dizia que era o que precisava ser feito. Quando se trata de um desafio pessoal, de um sonho, de uma motivação ou desenvolvimento pessoal, de maneira geral, você não tem um prêmio garantido, você não tem qualquer tipo de condicionamento. Quando você se propõe a cumprir alguma coisa sua, um sonho particular, um desafio, é por sua conta e risco e você precisa agir para ver o que acontece. O que eu quis dizer é que geralmente nós estamos sempre reagindo. Algo é condicionado e você reage àquilo. No momento que você se propõe a concluir alguma coisa, você está agindo e vendo o que acontece. Então foi aí que essa experiência começou a ser transformadora para mim, porque eu me propus. Era final de ano, não tinha campeonato algum. Eu achei esse campeonato em Búzios, não lembro onde, mas era lá no fundo de Búzios. O último campeonato do ano que eu achei e pesquisei. E eu falei, eu quero lutar, eu quero competir, eu quero essa medalha. E não tinha ninguém da minha equipe inscrito. Eu não precisava competir, não valia nenhum prêmio especial, nada. Se eu não competisse, entre aspas, não mudaria nada na minha vida. Mas eu decidi fazer isso. Continuando a história, comecei o campeonato, começaram as lutas. Uma experiência também que foi marcante foi lutar sozinho. Nas outras vezes que eu já competi, você tem torcida, time A e time B, falando, instruindo e aquela gritaria, alvoroço no ginásio. Foi a primeira vez que não tinha nenhum grito por mim, nenhum coach, nenhum mestre, aquela dica, não. Era eu, o que eu treinei, a minha estratégia, a minha mentalidade no tatame. Com o meu adversário tendo todo o suporte, gritaria e aval ao favor dele. Não sei explicar, mas foi completamente diferente e eu me vi obrigado a imergir nos meus próprios pensamentos e tentar isolar ao máximo o barulho de fora. Como se eu tivesse... Tem até uma foto interessante, eu estou com um golpe encaixado numa omoplata e eu estou sem reação. Nas outras lutas, geralmente quando você está encaixando um golpe, ou tentando finalizar, buscar uma posição, você está fazendo esforço, você está preocupado, você está atento. E em todas as lutas eu permanecia sereno, calmo, focado. Não sei dizer se foi especificamente pelo cenário, de estar sozinho, então me concentrar o que eu tinha, que era a minha estratégia e minha calma, ou se foi a situação, mas foi algo bem interessante que eu experienciei. Continuando, ganhei a primeira luta, ganhei a segunda luta, estava na final. Olha, eu confesso que talvez tenha sido nervosismo ou não estar acreditando que tinha chegado ali, porque eu estava muito, muito bem nesse campeonato. Muito bem. Eu estava finalizando as minhas lutas e me sentindo no auge, assim. Nunca tinha lutado tão bem como naquele campeonato. Mas acabei perdendo nessa final da categoria, mas me qualifiquei para me inscrever no absoluto. Então eu falei, por que não? Eu lutei na categoria de leve. Eu acho que eu lutei de leve ou pena, então eram 74, 76 quilos, por aí. Chegou a mudar também, muda de federação para federação, mas era algo entre até 72 ou até 76 quilos. E no absoluto era a galera 70, 80, 90, 100 ou mais. E aí eu falei, por que não? Já estou aqui, foi irado. Porra, ganhei, fui vice-campeão na categoria. Estava me sentindo muito bem, feliz e realizado pelos treinos que eu concluí. E a jornada até ali, falei, vamos lutar. Me inscrevi no absoluto, eu precisava de 4 lutas para ser campeão. Lutei a primeira, finalizei, fui para a próxima. Lutei a segunda, ganhei por pontos, fui para a próxima. Já estava na semifinal do absoluto, finalizei e garanti a minha vaga na final. Na outra chave, quem lutou comigo na final da categoria perdeu na semifinal para quem me enfrentou na final do absoluto. E naquela época, eu ainda posso contar essa história em outro vídeo, eu ainda tinha um bloqueio, que ele sempre chegava nos finalmente. Então eu cheguei em mais uma final de absoluto, estava muito preparado, tinha finalizado 2 das 3 lutas, faltava só a 4ª luta e acabei perdendo também na final do absoluto. Então fui vice-campeão da categoria, vice-campeão no absoluto,
Mas foi insano. E na época era faixa azul, e faixa azul é aquilo, todo campeonato, as maiores chaves são faixa azul. Tem mais faixa azul que grão de areia. E um detalhe que eu descobri quando eu cheguei na final eram que as finais dos absolutos, das respectivas faixas, valiam premiações em dinheiro. Eu não sabia, mas o ginásio inteiro estava aguardando para ver as lutas das finais do absoluto. E eu fiz a final com um atleta profissional de jiu-jitsu, ele já vivia daquilo. Ele ganhou do campeão da minha categoria. Na outra chave, a gente se encontrou na final. Cara, a luta foi uma experiência incrível. Era final de absoluto, valendo uma premiação que eu sequer sabia que existia. O ginásio inteiro assistindo, aquela torcida. E ele, além de viver de jiu-jitsu, tinha a galera dele. E eu na minha estratégia de me manter focado, mas ao mesmo tempo um pouco nervoso, porque eu não planejava lutar absoluto. Então me inscrevi, tive que adaptar. Foi muita intensidade num dia só. Acabei perdendo essa final, mas ver como o ginásio estava, todo mundo olhando e ter feito um lutão foi sinistro. A conclusão é, eu tinha 16 anos. Eu não precisava fazer isso, mas deu alguma coisa em mim que eu precisava extravasar aquela minha frustração de alguma forma. Quantos anos você tem? O que você está deixando de fazer? O que está te frustrando? Por que você não faz? Eu fico sempre me questionando. Falei, caramba, eu não precisava ter lutado esse campeonato. Eu tinha 16 anos, nunca tinha ido para Búzios. Às vezes eu fico pensando, falei, caramba, eu procurei uma conhecida da minha avó que morava perto. Foi um plano ruim. A verdade é essa, era um plano ruim. Mas ainda assim, com um mínimo de ousadia e vontade, eu fiz ele dar certo. Porque é aquilo, um plano, ainda que ruim, você consegue consertar, você consegue ajustar, você consegue ir lidando com ele. Mas agora, quando você tem vontade de fazer uma coisa, quando você tem uma ideia de fazer uma coisa, ela está ali, vaga, não tem como corrigir, não tem como... Ela não está em execução. E é aquilo, na época eu tinha 16 anos. Então, além de ter um plano ruim com 16 anos, eu não tinha a obrigação de fazer, não ia efetivamente mudar nada na minha vida sobre as coisas que eu fazia. Eu digo, não ia interferir, sei lá, nos meus estudos, nas minhas notas, até tinha acabado o ano letivo, no meu profissional, nada. Eu simplesmente queria lutar e me prontifiquei a lutar. Então, independente da sua idade, de onde você está, o que você faz, não interessa. Monte um plano ousado para vencer o campeonato. Não um campeonato propriamente dito. O seu campeonato, seja ele qual for. Só não deixe que ele esteja condicionado a algo que você faz. Tem que partir de você. O que você quer fazer? Por quê? O que te frustra hoje? Por quê? Por que você não faz algo a respeito? O que você pode fazer a respeito? Então se faça essas perguntas e monte seu plano. Não esqueça que não tem problema em ser um plano ruim. Às vezes é até melhor. E ousadia. Ousadia é a palavra-chave de hoje. Valeu.